Bom dia, boa tarde ou boa noite ao pessoal do nono ano, tá? Eu não sei em que momento do dia vocês vão ver esse vídeo, por isso estou fazendo essa saudação. Eu gostaria de conversar com vocês nesse período agora que a gente está em nossas casas, né? Recluso, né? Isolamento, por conta dessa necessidade mais emergente, né? Emergencial. Eu gostaria de falar com vocês. Eu passei uma atividade para vocês na sexta-feira, né, para que vocês solucionassem tarefas da apostila e tudo mais. Espero que vocês estejam realizando, né. Em breve, acho que a Kátia você deve repassar para ela e ela deve me entregar. Mas o que eu queria conversar com vocês hoje especificamente, saindo um pouco da apostila e saindo um pouco do conteúdo da apostila propriamente dito, também falando dos nossos temas, né, do nosso conteúdo, só que voltado especificamente para o nosso trabalho, para o projeto de conclusão do primeiro bimestre, tá? Eu gostaria que nós vamos fazer o nosso trabalho, um trabalho já escrito. De todas as salas, vocês foram eu tinha pedido para as demais salas um trabalho um pouco mais lúdico, né, que a gente tinha que ter contato, interação de pessoas e tudo mais, e por conta desse isolamento eu estou tendo que mudar o trabalho de todos eles. De vocês, particularmente, vocês tiveram um pouco mais de sorte, digamos assim, né? O trabalho de vocês já era um trabalho escrito, né? Já era um trabalho acadêmico. Então vocês não vão ter muita alteração com relação ao projeto inicial, daquilo que a gente havia estabelecido. O que eu quero que vocês entendam é que a gente vai mudar um pouco o caráter do trabalho. O trabalho antes era um trabalho que a gente iria escrever sobre os estados totalitários do século XX, né? Eu vou enumerar eles, cada um depois que vocês escolheram, né? De acordo com a escolha de vocês, mas a gente ia concluir ele em debate, em sala de aula, trazendo isso para o nosso momento histórico, né? Para o período em que a gente está vivendo hoje, né? Com o surgimento de alguns governos assim ditos de direita ou de extrema direita. Nós não vamos fazer isso agora. O que eu quero que vocês façam? Vocês façam um trabalho, como a gente havia estabelecido, a introdução do trabalho e o conteúdo sobre os estados totalitários, tá? O totalitarismo, os estados fascistas, mas na conclusão do trabalho que vocês escrevam, a conclusão seja diferenciada, que a conclusão de vocês escrevam sobre o processo democrático, né? O que é a democracia? A democracia, assim, como ideia, em tese, qual que é o diferencial da democracia para esses estados em que vocês vão estar escrevendo, produzindo conteúdo sobre eles na introdução propriamente dito. Então, vocês façam uma diferenciação, uma comparação entre estados fascistas e democracia, tá bom? Por exemplo, o Arthur escolheu o stalinismo. O Arthur vai estudar o período de Stalin na União Soviética, vai fazer toda a sua introdução, a sua pesquisa sobre o stalinismo, mas depois na conclusão você vai se abstrair um pouco desse período histórico na União Soviética pós-revolução e vai escrever sobre democracia, comparando, né, vai me dizer na conclusão o que é democracia, o que a democracia defende, quais são os ideais da democracia e vai fazer uma breve comparação entre o stalinismo, né, os estados totalitários e a democracia, tá bom? E assim por diante. A Bárbara escolheu o Estado Novo, vai me falar sobre esse período de Getúlio Vargas e depois, na conclusão, vai me escrever sobre democracia em contrapartida, em comparação com o Estado Novo. O Gabriel vai me escrever sobre nazismo, a Alemanha nazista de Hitler, né? Vai me fazer uma introdução sobre esse período histórico na Alemanha e depois vai me fazer uma conclusão escrevendo sobre democracia. O Gustavo escolheu a ditadura de 64. Vai fazer um histórico, né, uma introdução sobre a ditadura de 64 e depois vai me escrever sobre a redemocratização, o que é a democracia, né, que foi o período político logo subsequente à ditadura de 64. O Heitor escolheu a Itália de Mussolini, né, o fascismo de Mussolini, vai me escrever na introdução sobre o período de
Benito Mussolini na Itália, né, seu governo fascista, e depois vai, na conclusão, escrever sobre o imaginário, os ideais da democracia, e fazer uma comparação entre os dois regimes, tá bom? O Mateus vai escrever sobre o macartismo nos Estados Unidos, que não se trata de um período, um governo, digamos assim, ditador, totalitário, mas foi um período de caça às bruxas que aconteceu nos Estados Unidos pós-Segunda Guerra, no período da Guerra Fria, em que os comunistas eram caçados nos Estados Unidos, e alguns até com falsidade de acusações, sem direito de defesa. Então esse período nos Estados Unidos do marcatismo, o Mateus vai escrever sobre ele, e depois na conclusão vai fazer uma comparação com a democracia e os ideais da democracia. Assim também o Pedro vai falar sobre Francisco Franco na Itália, né, o franquismo, né, o que foi a Guerra Civil na Espanha, né, esse período de ditadura, e na conclusão vai me comparar com a democracia e os ideais da democracia, o que a democracia defende. E o João vai me escrever sobre Salazar em Portugal, esse que talvez tenha sido a maior ditadura da Europa, né? Vai escrever sobre o período da ditadura de Salazar em Portugal, depois sobre a Revolução dos Cravos, que acabou com esse período, e em contrapartida a isso, na conclusão, vai fazer a sua comparação escrevendo sobre a democracia, o que a democracia defende de diferente desses estados, né? Quais são os ideais da democracia, o que a gente deve preservar tanto a democracia, essa liberdade de expressão, liberdade de ideias, liberdade de ir e vir, enfim, o que a democracia defende. Entenderam? Tudo entendido? É mais ou menos isso. A gente só mudou um pouco o caráter final do trabalho, porque a gente não vai conseguir fazer o debate em sala de aula, tá bom? Sobre o momento atual. Então, isso, quem sabe num outro momento a gente possa estar retomando esse aspecto final do trabalho, do projeto, mas agora a gente não vai conseguir. Então, por isso o final do trabalho, todos vocês vão escrever sobre democracia. Tá ok? Um abraço, espero que a gente possa se rever em breve, e boa produção para vocês, tá? Qualquer dúvida, esclareçam com a Kátia vai ficar como uma ponte entre vocês e nós, né, professores. Espero que tenha ficado tudo esclarecido, mas se vocês tiverem alguma dúvida, esclareçam com ela, que ela vai me repassar, e depois eu tento explicar para vocês especificamente, tá bom? Um abraço a todos.